Olá pessoal, meu nome é Laura, vocês estão no Floating Heads e hoje eu vim aqui mostrar para vocês um dos programas que eu mais gosto e que eu mais utilizo para fazer ilustração digital. Bom, o programa que eu vim falar aqui para vocês hoje é o Procreate. O Procreate é um programa pago, vocês conseguem baixar, vai lá na busca na App Store, digita Procreate, vocês encontram ele. O símbolo dele é esse daqui que eu tô deixando do lado, vocês conseguem baixar tranquilamente, não é um programa muito pesado. Para quem já sabe desenhar, você consegue trazer todos os princípios do desenho aqui para dentro de forma muito tranquila e até mais fácil. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho sobre os prós, os contras, em que momento do meu processo criativo eu utilizo isso e quais as principais dicas que eu tenho para te dar, e eu vou te mostrar um pouquinho assim da interface de usuário. O Procreate é um programa que não trabalha com vetorização. Então, assim, eu gosto muito dele para fazer os meus esboços, e o principal motivo é por conta da gravação em time-lapse e pela facilidade e pela usabilidade. Ele é muito fácil de ser utilizado, é muito intuitivo. A hora que vocês abrirem o programa, vocês vão ver. Vou mostrar aqui um pouquinho agora para vocês como é que funciona a interface de usuário. Depois que vocês abrirem o programa, ele vai estar mais ou menos assim, nesse formato. Aqui vocês estão até vendo um pack que eu estava fazendo, fiz esse pack recente do Melvin. Quem gostar, vocês conseguem baixar esse pack, viu, gente? É só me chamar na DM lá no Instagram. Eu vou deixar meu arroba aqui, aí quem tiver interesse me chama por lá que eu explico tudo direitinho. Bom, para vocês criarem um arquivo, é só clicar nesse maisinho que tem aqui no canto superior esquerdo. Aqui vocês conseguem criar um tamanho personalizado ou então pegar os tamanhos padrões que o Procreate já deixa. Enfim, aqui vocês conseguem estar criando uma tela personalizada. Depois que você clicar ali, vai aparecer essa tela. Aqui vai aparecer as opções de largura e altura, e aqui você consegue definir as especificações da tela do seu projeto, né? Então, se eu vou querer trabalhar em milímetros, centímetros, polegadas, ou então em pixels, e quais vão ser os tamanhos. Aqui eu consigo definir de quanto que vai ser o DPI da imagem, e isso daqui é muito importante vocês se ligarem, porque dependendo do tamanho do projeto que vocês definiram, o Procreate vai te dar uma quantidade limitada de camadas que você vai poder utilizar. Então fique muito atento a isso. O Procreate ele tem uma limitação de tamanho de tela. Então assim, se você coloca, por exemplo, aqui pra gente fazer uma tela com 3000 por 3000 pixels, eu vou ter 18 camadas. Se eu defino que eu quero uma tela de 3000 por 4000, eu vou ter 12 camadas. É muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque isso daqui vai influenciar bastante no seu momento de criação. Se eu vou querer criar todo o meu projeto em camadas separadas, as cores base em textura em outra, a line art em outra, e assim eu vou criando um projeto muito complexo, fique atento com relação ao tamanho da tela que você está criando no Procreate, tá? Aqui nessa lateral também vocês conseguem ajustar o perfil de cores, se vai ser em RGB ou então em CMYK. Isso daqui, gente, para quem não sabe, são os modos de cor. Então, se eu vou trabalhar com um documento que vai ser exposto somente em redes sociais, em mídia digital, tudo que for digital, RGB. Se você for imprimir esse documento, você tem essa pretensão de imprimir esse documento, já coloque em CMYK, que é um modo de cor mais específico aí para impressão, tá? Se vocês quiserem um vídeo explicando um pouquinho mais a fundo sobre as diferenças entre o RGB e o CMYK, o que são esses modos de cor, como eles funcionam, deixa aqui também nos comentários, que aí eu faço um vídeo explicando o porquê existe um, porquê existe outro e para que eles são mais utilizados, tá? Aqui, nesse outro botãozinho, ajustes de time-lapse, vocês vão conseguir ajustar as configurações da sua gravação de tela. Então,
Lembra que eu comentei que o Procreate ele faz uma gravação do seu processo criativo? Isso é muito legal e aqui você vai conseguir definir as configurações. Eu geralmente deixo em 1080 e qualidade boa. Isso daqui já é muito bom assim para qualquer vídeo que você for utilizar em redes sociais. Mas você também consegue colocar em 4K, sem perda nenhuma, você consegue definir isso aqui, tá? Aqui no último você também consegue definir algumas propriedades de tela. Eu normalmente nem mexo nisso daqui quando eu tô fazendo a criação da minha tela, porque isso daqui eu posso mexer depois sem problema nenhum. Gente, depois que vocês já configuraram a tela de vocês, a tela vai abrir automaticamente. Eu vou abrir esse daqui que eu já tinha configurado e já deixei aqui uma arte só para dar um exemplo para vocês. Bom, aqui, essa é a interface base que o Procreate vai abrir. Nessa lateral vocês vão ver que tem alguns reguladores. Aqui, nesse de cima, vocês vão conseguir ajustar o tamanho do pincel de vocês. Nesse de baixo, a opacidade desse pincel. Nesse quadradinho, meio quadrado, meio círculo aqui no meio, se você der um clique uma vez, você consegue posicionar esse cursor em algum local da tua tela para pegar as informações de cor daquele lugar. Então, por exemplo, eu quero pegar esse laranja aqui. Automaticamente o meu laranja esse laranja vai ser selecionado ali. E eu clicando aqui, que é o meu seletor de cor, aqui eu já vou ter todas as informações do código hexadecimal dessa cor, todas as outras informações aqui, todos os dados dessa cor. E aqui vocês vão ver que tem algumas opções de seleção de cor abaixo. Então aqui eu tenho opções de criação de paleta. O Procreate ele já vem com algumas, mas você pode criar novas, inclusive pode criar a partir de imagens ou então de alguns arquivos. E isso é bem útil no dia a dia. Aqui embaixo vocês também conseguem selecionar a opção, esse daqui que está escrito valor. Essa opção ela vai te dar todas as informações da cor em números ou em código hexadecimal, os percentuais, enfim, todas as informações que você precisar. Aqui em harmonia, ele vai te apresentar o círculo cromático e já vai te dar as melhores combinações de cor para você criar uma paleta muito interessante aí para o seu projeto. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Eu selecionei um laranja aqui, o que combina e o que combina melhor com esse laranja, e ele já tem opções aqui, ó, que, eu selecionando esse vermelho, ó, essas outras cores aqui vão combinar muito bem. Então, isso daqui é muito interessante. E aqui em cima você consegue modificar como que você quer que ele te apresente as melhores combinações de cor. Eu quero complementar, qual que seria a cor complementar a essa, análoga, enfim, tem outras opções aqui que você pode estar explorando bastante aí, quando você estiver trabalhando aí com as suas cores e com a seleção das suas cores aí do projeto. Nesse daqui ele chama de clássico, então é aquele padrãozinho, você consegue selecionar aqui com a sua caneta o que você quer aqui de cor, e aqui embaixo você tem a régua de matiz, ó, então arrastando ela você muda essa cor. Aqui embaixo tem saturação e aqui tem a brilhosidade, tá? Então você consegue fazer essas alterações através desse modo de cor clássico aqui que ele chama. Aqui a gente tem o disco, então você consegue selecionar aqui, ó, mantendo sempre a mesma saturação, o mesmo índice de brilhosidade, só modificando aqui basicamente matiz. E aqui no centro você consegue fazer seleções para deixar essa cor um pouco mais escura, um pouco mais clara, um pouco mais saturada, ou então não. Enfim, aqui vocês podem estar explorando um pouquinho, que vocês vão encontrar várias opções aí de seleção de cor. Nesse ícone aqui do canto superior direito, que são dois quadradinhos sobrepostos, vocês têm as opções de camada. Então aqui, ó, vocês vão ver que eu estou com duas camadas
Isso daqui é só um exemplo. Vocês, geralmente, quando a gente tem projeto de ilustração, a gente tem várias camadas ali. E aqui é só um exemplo para vocês verem como que o Procreate se comporta. Eu dando um clique na minha camada, ele vai abrir algumas opções para essa camada. Então eu tenho bloqueio alfa, eu posso limpar, preencher a camada totalmente, posso criar uma máscara. Posso criar uma máscara de recorte, enfim, se eu tiver, por exemplo, nesse caso que eu tenho uma camada acima dessa, eu posso transformar ela em máscara de recorte. Isso significa que toda vez que eu pintar, ela vai ficar delimitada à estrutura da camada de baixo. Ou então, se eu quiser fazer a mesma coisa, só que em cima do meu desenho mesmo, é só eu selecionar bloqueio alfa e aí eu consigo pintar. Só que muita atenção, né, gente? Porque vocês fazendo bloqueio alfa, vocês perdem o desenho, tá? Vocês utilizando com máscara de recorte, ó, com a camada de máscara de recorte selecionada, eu pintando, eu vou ter a pintura em uma camada e o desenho em outra camada. Nesses quadradinhos aqui que vocês estão vendo com uma setinha na lateral, vocês conseguem ocultar ou mostrar o seu objeto. Nesse N, vocês conseguem visualizar as opções de configuração dessa camada. Então, modos de mesclagem, basicamente. Aqui, eu consigo regular a opacidade e eu consigo ativar ou não os modos de mesclagem. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui em multiplicação e eu consigo controlar a opacidade dessa camada que vai estar no modo de mesclagem específico. Bom, aqui tem muita coisa que dá pra gente explorar. Se vocês quiserem depois um vídeo um pouco mais aprofundado sobre cada uma dessas ferramentas, deixa aqui nos comentários que eu faço. E eu explico cada uma dessas ferramentas um pouco mais devagar e trazendo todas as dicas ali sobre elas. Aqui nesses três vocês vão ver os principais recursos aí que a gente utiliza no Procreate todas as vezes. Nesse primeiro, os pincéis, a galeria de pincéis. O Procreate, por padrão, ele já vem com vários pincéis. Você pode estar optando aí por baixar alguns da internet, mas ele já vem com bastante coisa e dá para vocês explorarem bastante aí. Nesse segundo, é a ferramenta de borrar. Atenção, a ferramenta de borrar e a ferramenta de borracha, as duas vão responder da mesma forma que o pincel. Então, eu consigo selecionar uma forma aqui para utilizar tanto com o borracha ou como ferramenta de borrar. Então, por exemplo, vamos supor, ó, eu estou na ferramenta de borrar. Se eu seleciono decimais em textura, ele vai borrar com a forma que eu escolhi do pincel que eu escolhi. Se eu seleciono outra forma, vamos supor, vou pegar aqui a forma de pintura. Pode ser esse daqui. Se eu seleciono esse aqui, ó, olha como é que é diferente, como que ele borra. Ele vai sempre responder de acordo com o tipo de pincel e o formato do pincel que você previamente selecionou, tá? Da mesma forma que o pincel. O pincel também você vai escolher qual pincel que você quer trabalhar e ele vai responder de acordo com o que você selecionou. Então, ó, selecionei uma luz aqui, ele vai responder com essa luz, tá? Nesses outros ícones que você tem no canto superior esquerdo, você tem ícones de seleção, e aqui tem algumas opções de seleção para você. Você tem ícones de criar uma seleção específica dentro do seu desenho. Então, por exemplo, aqui tem algumas opções. Eu posso criar uma seleção à mão livre, ó. Então, eu quero selecionar só essa área. Primeiro eu crio o desenho e depois eu clico em selecionar. Eu vou ter selecionado somente essa área, né? Aqui também eu tenho outras opções, ó. Seleção de forma retangular, tem a opção de seleção como um elipse. Enfim, aqui vocês podem estar explorando, tem bastantes opções também, tem muitas opções também.
Aqui em cima também, nesse outro ícone, que é uma varinha mágica com algumas estrelinhas, são as opções de ajustes dessa camada. Então aqui eu consigo mexer, ó, na régua de matiz, saturação, brilho, no equilíbrio de cores, nas curvas, mapa de gradiente, o desfoque. Isso daqui é bem legal, ó. Aqui eu tô com bloqueio alfa. Deixa eu desativar para vocês verem como que funciona. Com o desfoque gaussiano ativado, ó, é só eu arrastar o pincel que ele vai desfocar a imagem o tanto que eu quiser. A hora que eu chegar num ponto que achei que esse nível de desfoque está interessante, é só eu soltar, clicar de novo aqui e ele vai estar desfocado. Para voltar, 2 cliques na tela. Para ir para frente, 3 cliques na tela. Então aqui eu quero voltar. Se eu quiser mostrar mais opções do Procreate, com os 3 dedinhos, eu puxo e arrasto. Ele vai aparecer opções de recorte, copiar, colar. Se eu copio e colo, ele vai abrir uma nova camada. Então, bastante atenção a isso, gente. Aqui, nesse outro ícone, tem uma ferramentinha. Vocês clicando, vocês conseguem mexer em mais configurações aí do Procreate. Então, para adicionar fotos, arquivos, adicionar textos, para fazer configurações específicas da tela aí de vocês. Aqui no Procreate a gente consegue criar animações, então aqui você consegue configurar as coisas específicas aí da animação de vocês, consegue criar guias de desenho, enfim, bastante coisa. Aqui nesse ícone de compartilhar, vocês conseguem visualizar os formatos que vocês vão compartilhar a imagem de vocês. Muita atenção, ele dá a opção de PDF, PSD, mas esse documento vai ser exportado como imagem, tá? Imagem em PSD e imagem em PDF, tá? Que nem eu falei com vocês, o Procreate ele não é um programa de vetorização. Aqui a gente não está trabalhando com vetor, é somente como imagem. Então, tudo que vocês selecionarem aqui a nível de formato de imagem vai ser exportado como imagem. Aqui também você tem a opção de configurar o time-lapse de vocês, então toda aquela gravação de tela que eu comentei, vocês conseguem configurar. E muita atenção, se esse botãozinho aqui estiver desativado, significa que não está gravando o time-lapse de vocês. Então, né, lembre-se de deixar ele ativado para que o time-lapse de vocês seja gravado. Aqui também tem mais algumas opções de ajustes, então a gente consegue deixar a interface escura, deixar a interface clara, enfim, interface destra, que aí esse controle ele vem para o outro lado. Tem bastante opção aqui, gente, vocês podem estar explorando aí, consegue fazer o controle de pressão, suavização, e aqui algumas dúvidas mais frequentes que o Procreate já deixa aqui algumas perguntas para vocês estarem tirando as dúvidas. Eu acabei esquecendo de comentar sobre a questão dos modelos 3D, e eu já vou explicar aqui um pouquinho, que eu sei que tem bastante gente interessada no Procreate, para pintura de modelos 3D. Gente, o Procreate ele disponibiliza a opção de vocês estarem importando o modelo 3D para cá para estar fazendo a pintura. Então, todo o acabamento final, a pintura do seu modelo, você consegue estar fazendo por aqui. Quando você abrir e baixar o Procreate pela primeira vez, você vai ver que ele já vem com alguns modelos, então você já pode estar experimentando essas funções e essas ferramentas dele. E mais para frente, caso você queira trazer os seus modelos para cá, você pode estar trazendo também. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu gosto muito do Procreate para utilização dele para essa primeira fase aí da ilustração digital, para criação de sketches. Ele tem essa opção de gravar a tela, isso daí facilita bastante aí no processo criativo, e para mandar para os clientes adoram ver um trecho assim, né, do processo criativo. É muito gostoso estar apresentando isso, e vocês vão ter essa opção muito fácil aqui utilizando esse programa. Eu geralmente utilizo para fazer as sketches mesmo, inclusive você pode fazer sketches para quem
quem aí é da modelagem e tá vendo aí como que pode estar utilizando ele para agregar ainda mais na modelagem 3D, você pode estar criando sketches básicas, ou seja, esboços de projetos que você quer modelar. Então você cria o esboço aqui, leva lá pro Blender, leva lá pro Nomad, enfim, aonde você mais gosta de estar fazendo a sua modelagem aí, e você lá consegue estar criando o seu modelo em cima desse esboço que você previamente fez por aqui. Criou o esboço, quer fazer a pintura aqui, você também consegue trazer para cá e utilizar todos esses pincéis específicos aqui do Procreate. Ele tem uma biblioteca bastante grande, então é muito legal também fazer a pintura por aqui. Bom, se vocês quiserem ver mais vídeos aqui do Procreate, o Procreate tem muita coisa que a gente dá para explorar, tem muita dica aí de usabilidade que eu posso trazer aqui para vocês. Principalmente para quem está querendo trabalhar com ilustração mesmo, ou então está querendo fazer ilustração por hobby, gosta muito de desenhar, tem muita dica de como que você pode estar utilizando esse programa aí para aumentar a sua produtividade, ou então para melhorar um pouquinho mais aí os seus desenhos, ou para facilitar até a sua vida aí enquanto você está fazendo as suas ilustrações. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais conteúdos de Procreate e mais alguns tutoriais, algumas videoaulas mais específicas aqui das ferramentas. Bom, para quem não sabe, eu trabalho com ilustração digital e criação de materiais gráficos há alguns anos, e eu comecei a trazer esses vídeos aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, na época que eu comecei a estudar, eu senti muita dificuldade de encontrar alguns vídeos e algumas informações um pouco mais específicas, e principalmente que eu não encontrava em português, muita coisa eu só encontrava em outras línguas, e eu comecei a compartilhar algumas coisas aqui conforme eu fui aprendendo, e eu de coração espero que esteja ajudando vocês com esses tutoriais. E se vocês realmente estão gostando aqui dos conteúdos, se inscreve no canal e ativa as notificações, que é esse sininho que aparece do lado. É só assim que o YouTube vai saber que você quer receber mais vídeos como esse, e principalmente do meu canal. Agradeço demais por você ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo. Se quiser ver mais conteúdos como esse, acesse o meu perfil aqui que você vai ver vários vídeos de ilustração digital, ilustração vetorial, de modelagem 3D e muito mais. Em breve teremos mais conteúdo por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!